Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do TDC. Eu sou Nathalie Santana. Eu sou Marcela Beleza. Eu sou Rafael Coelho. Nathalie começando aqui, né, Marcela? Pois é, a gente ficou super empolgado com esse começo. Gente, que honra, hein? Que honra! Nathalie que tá abrindo o episódio, porque hoje é simplesmente o 8º episódio que ela participa. Hipotireoidismo, obesidade, nódulo tireoide, chip da beleza, pré-diabetes, diabetes, testosterona... Tudo isso com a Nathalie Santana, gente, aqui no TDC. Eu não tinha feito essa conta. Daqui a pouco eu vou pedir a terceira música no Fantástico, né? Do 8º já. Essa conta fechou, pode pedir, Nathalie. Mas é um prazer sempre estar aqui. Muito bom estar de volta. Então, me apresentar, né, pra... Quem não ouviu ainda os outros episódios já estão convidados, né, a ouvir. Eu sou Nathalie Santana, sou endocrinologista. Eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, supervisora da residência de endocrinologia daqui. E eu fiz residência de clínica no Hospital São Paulo, né, na Unifesp, e endócrino na USP. E atualmente estou aqui em Aracaju, Sergipe, na UFS. Tá 28 graus aí. Isso. Tô aqui de regata. E aqui tá 12 graus em São Paulo. E aí, Marcela, em Curitiba, como é que tá? Aqui é temperatura de 1 dígito. Hoje tá? Hoje eu saí de casa, tava 8 graus. 8 graus. Marcela toda encapotada e eu aqui de regata. Pronto, Rafa. Então esse trio que representa o Brasil, segundo você mesmo, e já se reuniu outras vezes, agora volta pra falar de tireoide. O episódio de hoje é de tratamento de Graves. Tireoide que é um dos assuntos favoritos da Nathalie, né? Hoje, 4 clinicagens na doença de Graves. A primeira, como escolher o melhor tratamento para a doença de Graves. A segunda, como controlar os sintomas. A terceira, como prescrever drogas antitireoidianas. E a quarta, como monitorar o paciente que está em uso de drogas antitireoidianas. Exato, acho que vai ser um episódio bem redondinho para todo mundo sair daqui sabendo como fazer esse manejo e não cometer erros que a gente vê por aí. E antes a gente tem só um recadinho para dar, né, Rafa? Um recadinho é que o TDC, Marcela, tá com uma parceria com a Medicoff, que é uma empresa focada para você passar na residência médica. E se você que tá ouvindo a gente vai fazer prova esse ano, ainda não se sente seguro para as provas, ou então ainda nem começou a estudar, ainda dá tempo, porque o HIT é o curso intensivão do Medicoff, que é feito para quem ainda não começou a se preparar para as provas de residência desse ano. São 12 semanas de aulas focadas em discussões de questões, que são direcionadas para o conteúdo cobrado pelas bancas. E se você adquirir o HIT, que vai estar com um link aqui na descrição, com o cupom do TDC, que é o TDC 2024, você vai ganhar 6 meses gratuitos do Guia TDC, que é o serviço de revisão e atualização em clínica médica feito pelo TDC. Bora repetir então, link na descrição do episódio e usar o cupom TDC 2024. E um exemplo de questão que eu tirei aqui do banco de questões do Medicoff é da prova do Einstein, que foi um homem de 25 anos, chegou com emagrecimento, sem causa aparente, ansioso, com espessamento de pele, enrijecimento da face anterior das pernas, tremores de mãos, taquicardia sinusal. E a pergunta é, qual seria o melhor tratamento para esse paciente? E ele tem Graves, e a gente vai falar sobre isso no episódio, e no final do episódio eu vou dar a resposta. No fim do episódio, na verdade, todo mundo vai saber responder, né? Essa é a resposta. Ai, sim. Tomara. Senão a gente não fez um bom trabalho. Bora começar? Vamos lá. Então, começando, antes da gente falar da primeira clinicagem, né, que é como escolher o melhor tratamento no Graves, a gente quis deixar aqui bem detalhado por que a gente vai falar de doença de Graves especificamente e não de hipertireoidismo. Porque tem alguns conceitos aqui que se sobrepõem. E daí, nosso especialista que vai lembrar, né, o que é hipertireoidismo, o que é tireotoxicose e por que a gente separou hoje. Isso, Marcela, a gente sempre acaba confundindo, né, esses dois termos, e a gente escolheu focar na doença de Graves por ser uma das causas mais comuns, né, e às vezes difícil de manejar, mas lembrando que a tireotoxicose é um termo mais amplo, né, tireotoxicose é o aumento dos hormônios tireoidianos, e esse aumento pode vir por um aumento da produção, que isso sim é um hipertireoidismo, ou pode ser por uma liberação de um hormônio já estocado, que é o que acontece nas tireoidites, por exemplo, né, que são vários tipos, mas elas acabam destruindo o parênquima e liberando aquele hormônio que já estava estocado. Então, tireotoxicose engloba
todas as situações em que você tem o hormônio tireoidiano aumentado. E o Graves, a doença de Graves, ela é uma das causas de hipertireoidismo, em que você tem um aumento da produção dos hormônios tireoidianos, você tem um bócio em geral, e esse aumento da produção dos hormônios tireoidianos vem por causa do TRAB, né, que é um anticorpo que é o grande causador da doença, né? Um anticorpo que vai lá, encaixa no receptor do TSH, finge que é o TSH e estimula essa glândula a produzir de forma autônoma, né? Um monte de hormônio sem necessidade e que vai dar todo aquele quadro clínico clássico, né? Do paciente tóxico, paciente com hipertireoidismo. E a gente sabe que é uma doença mais comum em mulheres jovens e em idade fértil, né, que a gente vai comentar também no episódio. E a gente tem algumas opções terapêuticas que a gente vai detalhar melhor também. Legal, doença de Graves, que é por causa do Robert Graves, eu descobri antes desse episódio que ele não foi o primeiro a descrever, mas ele ficou famoso, tá lá no site da Sociedade Americana de Endocrinologia, americana não, europeia de endocrinologia, e parece que foi o Trousseau, aquele famoso Trousseau do sinal, do sinal que era o brother lá dele, na França, e primeira vez que escreveu, cunhou o termo doença de Graves. E aí pegou, né, que é o hipertireoidismo autoimune, que é a doença de Graves. Então, Rafa descobriu essa injustiça histórica que eu não sabia, viu? Fiquei chocada com isso. Graves aí passou a perna e Trousseau. Não, foi o Trousseau que deu a moral pro Graves, não foi o Trousseau que... Eles foram brothers, então. Não. Entendi. Me perdi nessa fofoca médica, Rafa. É verdade, também. Então vamos lá, vamos pro episódio, deixa a fofoca pra lá. Tá, então depois desse breve recap, a gente vai definitivamente escolher o melhor tratamento da doença de Graves, né? Eu gostei de separar um pouquinho na minha cabeça entre o tratamento de controle de sintomas e o tratamento do controle da produção hormonal, né? Porque a Nathalie até comentou, né? No Graves a gente tem efetivamente o aumento da produção hormonal. E essa primeira clinicagem a gente vai falar muito sobre como controlar a produção de hormônio, que são basicamente 3 formas. Que são, ou a gente destruir a glândula com radiodo, ou a gente tirar a glândula com a cirurgia, com a tireoidectomia, ou a gente usar medicamentos que reduzem a produção hormonal, que são as drogas antitireoidianas, o metimazol e o propiltiuracil. E aí eu acho que aparece a primeira dúvida aqui do episódio, né, Nathalie? Metimazol, quando a gente lê aí, aparece metimazol. Mas se a gente for prescrever metimazol, o paciente não vai achar na farmácia, né, aqui no Brasil. Por quê? É verdade, isso gera muita dúvida. Então, aqui no Brasil, todo mundo acaba conhecendo por Tapazol, né, que é a marca, mas é uma marca antiga, né, a gente não tem nenhum conflito de interesse, mas geralmente a gente chama pela marca mesmo Tapazol, e o nome pode vir como metimazol ou como tiamazol, né, nas referências que a gente vai ler, que são sinônimos. Então, se vocês virem qualquer um desses termos, metimazol, tiamazol, são sinônimos, né, do nome da droga, e Tapazol é o nome da marca, mas que a gente acaba usando bastante na prática, quase como um sinônimo, né? Então, qualquer um desses 3, vocês vão entender que é a mesma medicação. Beleza, então tem esses 3 nomes para esse remédio, que aqui no Brasil pode escrever tiamazol, tapazol, e tem o outro que é o propiltiuracil. Então, são 2 remédios aqui de drogas antitireoidianas que a gente tem, né? Então, para começar e a gente entender como escolher o melhor tratamento para a doença de Graves, acho que vale a gente entender quais são as recomendações das diretrizes, né? A diretriz americana de 2016 é um tanto faz ali, mas com vantagens e desvantagens para cada uma delas. A diretriz europeia puxa para a primeira linha as drogas antitireoidianas, bem numa linha aqui que a gente no Brasil também segue. Mas por que será que tem essa diferença, né? Eu acho que vale a gente comentar, Nathalie, qual que é, começando pelas drogas antitireoidianas, qual que é a vantagem da gente usar elas? Então, como você falou, né, nossa tendência aqui no Brasil é realmente começar com as drogas antitireoidianas. E até nos Estados Unidos, que é um local que tinha uma frequência muito alta de já começar o tratamento com radiodo, eles estão tendendo para medicação. Então, assim, o que eu vejo de positivo da gente usar medicamento é porque vai ser um tratamento muito mais tranquilo para o paciente, que não vai exigir que ele vá ao serviço de saúde, né, fazer, claro, a iodoterapia para o Graves não vai precisar ficar internado, nada disso, mas ele não vai precisar de nenhum tratamento especial, ele só vai tomar uma
medicação. A gente sabe que os medicamentos, a gente supõe, né, que eles têm um efeito imunossupressor, não imunossupressor no sentido, né, de ser um imunossupressor nesse sentido, mas de imunomodulador, melhor falando, de reduzir, no caso, o TRAB, né? Isso é uma coisa muito positiva das medicações. O uso prolongado delas acaba reduzindo o TRAB, que a gente sabe que é o causador da doença. Então, esse efeito imunomodulador de redução, né, dessa resposta autoimune, isso é bastante interessante, né? Então, é outro ponto positivo da medicação. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, às vezes a gente fica com medo dos efeitos colaterais, mas a gente sabe hoje que eles ocorrem mais no início do tratamento. Então, passando essa fase, paciente ficando bem, sem nenhum efeito colateral, você vai tranquilo, sabendo que ele tolera bem. Então, isso é outra questão que te dá mais tranquilidade no tratamento com as medicações, né? Com as tionamidas, principalmente o thiamazol. Acho que uma outra coisa bem interessante da gente lembrar, né, Nathalie, é que as alternativas às drogas antitireoidianas, que são a cirurgia e o radiodo, são terapias que muitas vezes, a cirurgia com certeza e o radiodo pode acontecer, vão induzir o hipotireoidismo. Então, daí o paciente vai ter que ficar tomando medicação pelo resto da vida. Enquanto que com as drogas antitireoidianas, o Tapazol e o Propiltiuracil, isso não obrigatoriamente, na verdade, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Perfeito. Então é outro argumento que a gente pode usar ali com o paciente, né? Isso mesmo. Legal. Então, droga fácil, barato, acessível e elas não vão modificar a tireoide, né? A pessoa pode ter o eutireoidismo restabelecido, né? E isso é bem interessante. O paciente depois pode ficar sem precisar de medicamento nenhum. Legal. Desvantagem é que é teratogênico. Então, para mulheres em idade fértil, elas têm que ser orientadas a fazer contracepção para não engravidar. E as grávidas gestantes que abrem doença de Graves, aí tem que estar num serviço de referência, porque nenhuma opção é tão segura, né? Então, a gente precisa do especialista ali, com certeza. Isso, Rafa, esse é um ponto bem importante, porque como a gente tá falando de uma doença que acomete principalmente mulheres em idade fértil, a gente já tem que abordar na primeira consulta a questão da contracepção, né? Porque a paciente pode nem saber que tem relação essas duas coisas, e se ela estiver desejando gestar, a gente vai ter que orientar a esperar e oferecer um método contraceptivo, e porque a gente sabe que as duas medicações podem ter efeito teratogênico. E outra coisa interessante é que o TRAB, ele atravessa a placenta. Então, ele pode induzir hipertireoidismo no feto. O bichinho, o fetinho pode ficar com bócio, sabe? Quadro bem grave, bichinho. E aí, isso pode complicar ainda mais. Então, as drogas são teratogênicas, o TRAB ultrapassa a placenta. Então, é uma coisa que a gente quer evitar, né? A todo custo, como você falou, vale a pena mandar para um centro especializado, porque é uma situação bem difícil de manejar. Então, o melhor vai ser evitar. Legal. E talvez uma desvantagem que sempre foi muito citada, né? É que depois de parar a droga, muitos pacientes recorriam, né? Tinham recaídas e abriam de novo o quadro de Graves, né? Essa é uma desvantagem que está cada vez menos, né, sendo valorizada, porque essas drogas estão sendo usadas por períodos mais longos do que antigamente. Indo para outra opção, que é o radiodo. Talvez a grande vantagem é uma recorrência baixa, mas a desvantagem é que o paciente evolui com hipotireoidismo, né, na maior parte das vezes. Não pode ser usado em paciente que tem aquela doença ocular, né, orbitopatia de Graves que está ativa, porque pode piorar esse quadro, e não pode ser usado na gestação nem na amamentação também, né? O risco de câncer é algo mais controverso, né, Nathalie? Se aumenta ou não o risco, mas a princípio não é algo que preocupe, né? Rafa, são doses baixas, né? A gente usa doses bem mais altas, por exemplo, no câncer de tireoide. Então, são doses baixas que vai fazer o iodo. Essa parte do câncer a gente não se preocupa. Na prática, o que nos preocupa mais é a questão da doença ocular mesmo, da tireoide. Aquele paciente que está em atividade, ele não pode ir pro iodo de jeito nenhum. Mas, às vezes, tem pacientes que deixam a dúvida. Tem um pouquinho de proptose, tem um pouquinho de hiperemia, ou é tabagista, e a gente tem receio de piorar fazendo o iodo. Então, essa, na prática, é a situação que mais nos deixa preocupados. Mas tem outras situações também. Por exemplo, a gente sabe que depois do iodo, como vai destruir a tireoide, você vai ter liberação daquele hormônio estocado. Então, você vai ter uma tirotoxicose. Então, a gente se preocupa, não é contraindicação formal, você pode considerar, mas a gente se preocupa em fazer um paciente idoso, cardiopata, um paciente mais frágil que possa descompensar
com essa tireotoxicose que pode haver nas semanas após o iodo. E como a gente estava falando também da questão de gestação, se for uma mulher que não esteja grávida, mas esteja querendo engravidar em breve, a orientação é que a mulher espere 6 meses a 1 ano para engravidar. Então, talvez... Bastante tempo, né? Bastante tempo. Talvez seja um motivo para você não indicar o iodo, né? Conversando isso com a paciente. E outro ponto é que o iodo também pode aumentar a dosagem do TRAB. Então, para quem quer gestar, isso pode ser um problema também, já que o TRAB vai atravessar a placenta, né? E é por isso que piora, né? A parte ocular, né? Exato, exatamente. A última opção é a tireoidectomia, que a grande vantagem é que resolve na hora, né, o hipertireoidismo, mas é uma cirurgia, tem baixíssima recidiva, né, recaída, mas tem os efeitos, tem os riscos de uma cirurgia, né? Isso, Rafa. Então a gente acaba reservando para os casos, alguns que já iam operar de qualquer jeito, o paciente tem hiperparatireoidismo primário, que já ia operar, o paciente que tem um nódulo suspeito, né, que seja um Bethesda 5, 6, que iria operar de qualquer forma, um bócio muito volumoso, a gente orienta bócios acima de 80 gramas, que já seria indicativo, né, operar. E essas são as indicações, né, formais e clássicas. Mas, voltando na questão, se fosse aquela mulher que quer engravidar muito em breve, que a medicação pode ser um problema para a gestação, o iodo ela teria que esperar. Talvez cirurgia possa ser considerado, se a mulher tiver com um plano que ela quer engravidar a curto prazo, e talvez isso possa ser conversado, né? Não é uma indicação formal, mas é uma possibilidade. Mas acaba sendo um tratamento para a minoria dos casos mesmo, a cirurgia. Maravilha. E eu queria destacar esse estudo que a Nathalie falou rapidinho, que nos Estados Unidos, a gente aprende na época da faculdade que nos Estados Unidos eles fazem muito radiodo, na Europa eles fazem muito remédio, aqui a gente faz muito remédio, né? Mas essa tendência está se invertendo nos Estados Unidos. Teve um estudo agora que foi publicado em abril de 2024, que o principal pesquisador é brasileiro, é da PUC de Campinas, Danilo Villagelin. O grupo dele estuda bastante doença de Graves aqui no Brasil. É bem legal esse estudo. Legal. E 90% dos endócrinos preferem drogas antireoidianas. Esse foi um estudo em vários lugares do mundo. Na América Latina, isso também foi verdade, né? Com 7% ali em torno preferindo radiodo. E nos Estados Unidos, a preferência, que na década de 90 era 70% para radiodo, agora é 10%. Então, esse é um dado bem novo e bem interessante ali, que indica que o Brasil estava certo. É isso aí. Nunca erramos. Puxando a sardinha. Perfeito sem defeitos, né? Nunca errou. Agora, só um parêntese que eu lembrei do iodo. Não sei se o pessoal que tá ouvindo sabe, mas só um detalhe: o iodo é feito pelo SUS, tratamento com iodoterapia, tá? Então, se a gente precisar indicar, é um tratamento que a gente vai ter aí na rede pública no Brasil. Então, a gente tá falando aqui de uma doença que basicamente todas as opções são cobertas pelo SUS. Verdade. Muito bom. Acho que são poucas as doenças que talvez todas as opções sejam cobertas, né? Interessante. Fechamos a primeira clinicagem? Fechamos, de controle hormonal, então é isso. E daí a gente vai para a segunda parte do tratamento da doença de Graves, na segunda clinicagem, que é como controlar os sintomas da doença. Porque muitas vezes a droga antitireoidiana pode demorar a fazer o seu efeito. O iodo também, a gente até precisa alcançar o eutiroidismo para fazer o iodo. A cirurgia normalmente também é essa recomendação. E até o paciente ficar menos taquicárdico, menos ansioso, com o tremor controlado, o que a gente vai fazer, né? É aqui que entram os beta-bloqueadores. Isso, os beta-bloqueadores vão nos salvar, porque o paciente que tá em hipertireoidismo, ele tá com o adrenérgico dele super ativado, né? E justamente todos esses sintomas que falou, ele tá com tremor, né? Ele tá taquicárdico, ele tá se sentindo mal. E aí os beta-bloqueadores, eles vão ajudar muito até você ter esse controle hormonal, porque a gente vai comentar mais na frente, mas o T4 livre e o T3, eles não vão cair tão rápido assim, né? Eles vão caindo um pouco mais lento, mas o beta-bloqueador já dá essa segurada, já melhora muito a qualidade de vida do paciente no começo, né? Não só a qualidade de vida, porque a gente se preocupa muito com esse paciente entrar em FA, né? Com ele taquicárdico e acabar desenvolvendo uma fibrilação atrial. Então, o beta-bloqueador aí vai ser uma mão na roda. Bem lembrado. E aqui, o nosso principal parâmetro vai ser a própria frequência cardíaca, né, do paciente. A gente quer deixar ele em torno ali de uma frequência cardíaca de 90, já estamos mais do que satisfeitos que ele tá fazendo seu efeito. E só lembrando, né, que os beta-bloqueadores, assim, o efeito, como você estava falando, vai ser controlar os sintomas. Ele vai ser
usado na fase que o paciente está com o hormônio elevado, que ele está descompensado. Quando o paciente já está com T3, T4 livre, né, ali normais, numa fase de manutenção, se não houver outro motivo para ele usar o beta-bloqueador, a gente pode suspender, tá? Então não é uma medicação obrigatória para você usar até o último dia que você usar o Thiamazol, por exemplo. Você pode suspender antes o beta-bloqueador sem nenhum problema, a não ser que haja outra indicação. E Nathalie, pro nosso ouvinte aí que tá na UBS, tá no consultório, é clínico ou mesmo endócrino, como é que ele faz para começar o beta-bloqueador e para prescrever? Então, a gente na prática usa bastante o propranolol, né, que a gente vai ter na rede básica, porque o propranolol ele tem um fator a mais em relação aos outros beta-bloqueadores, que é aquele bloqueio da conversão do T4 para T3, né? Tanto é que ele é o beta-bloqueador de escolha na crise tireotóxica. Então, a gente usa o propranolol com frequência, mas pode ser usado também o atenolol, né, metoprolol, os beta-1 seletivos, então qualquer um deles pode ser usado. E aí a gente vai começar com a dose baixa e aumentando conforme a tolerância, né? Então, o propranolol, a gente começa com 40 miligramas, 12 em 12, e a gente vai aumentando aos poucos de acordo com a resposta do paciente. Legal, maravilha. E a gente falou muito aqui dos sintomas adrenérgicos, né, que são os sintomas da doença de Graves, mas é importante diferenciar da condição do extremo hipertireoidismo que pode acontecer na doença de Graves, que é a crise tireotóxica ou a tempestade tireotóxica, que é a exacerbação desses sintomas, gerando consequências bem mais graves e até risco de vida. Essa condição, ela tem um manejo totalmente diferente, vai entrar beta-bloqueador, vai entrar a droga antitireoidiana também, pode entrar os corticoides, mas isso a gente não vai falar tão especificamente aqui no episódio. E quem tiver mais interesse de saber, a gente já abordou essa condição lá no Guia TDC, na nossa edição 43. Tá afiada demais no jabá. A gente tá disputando quem que tá melhor no jabá nesse episódio, hein? Estão arrasando aí os dois. Vamos elogiar mais o Guia e falar menos de mim. Guia TDC, assine o Guia TDC. Pronto. Pra ficar atualizado, assine o Guia TDC. E então a gente parte agora aqui para nossa terceira clinicagem, que é o que todo mundo quer saber. Como prescrever as drogas antitireoidianas, Nathalie? A gente já falou aqui que a gente tem metimazol, que é o Thiamazol, que é o Tapazol, mas também tem o propiltiracil. Então, primeiro ponto ali, tem alguma preferida ou tanto faz? Tem, Rafa. A preferida é ela. É o metimazol, tapazol, thiamazol. Famoso. Primeira escolha, certo? Vai ser a nossa primeira escolha, exceto, né, no primeiro trimestre da gestação ou na crise tireotóxica, que aí você escolheria o PTU, que é o propiltiracil, tá? Então tem alguns motivos pra gente prescrever o metimazol. É mais fácil, porque é uma vez ao dia. Então, as duas medicações, elas são medicações que vão ser absorvidas e vão ser concentradas lá dentro da célula folicular da tireoide. Só que o tapazol, né, o metimazol, ele dura mais tempo dentro da célula folicular. Então, ele vai poder ser usado uma vez ao dia. O propiltiracil dura 1 hora só, mais ou menos, dentro da célula folicular. Então, não dá pra você administrar uma vez ao dia só. Tem que ser 2 ou 3 tomadas. E a gente sabe, todo clínico sabe, quanto mais vezes você dá um remédio, menor a adesão. Então, é melhor uma vez ao dia, né? Então, aí o tapazol já vai ganhar, né? O metimazol já vai ganhar espaço por isso. É o captopril versus ramipril, né? Exatamente. E também outra coisa importante é a questão até que eu já falei, né? Do efeito colateral. O propiltiracil, ele assusta um pouco porque ele pode dar hepatite fulminante, que é um quadro, a gente sabe, super grave. Então, isso já breca um pouco o uso dele, né? E em relação aos efeitos colaterais, o metimazol, os efeitos colaterais dele são dependentes da dose e do tempo. Então, eles ocorrem com uma dose mais alta e no início do uso. Já o propiltiracil pode acontecer a qualquer momento, com qualquer dose. Então, é muito pior, né? É bem menos previsível, assim, né? Exato, exatamente. Então, assim, o thiamazol, você tá naquele começo, você começa com dose alta, você fica naquela coisa, será que vai ter efeito colateral? Passou uns meses, tá tudo bem? Você... tá tranquilo. Vamos em frente que dá mais segurança, né? E tem outra coisa também de disponibilidade, porque o propil, ele se liga mais às proteínas plasmáticas e o metimazol, ele ainda mais na sua forma livre, então ele consegue também ser mais biodisponível. Então vejam que o tapazol, ele ganhou muitos pontos aí, né? Ele deixou o propil aí no chinelo, né? Na maior parte das coisas aí. Então, assim, dúvida da superioridade do tapazol ninguém tem.
Mas agora a gente precisa escolher a dose específica do Tapazol. E aqui entra muito a gravidade do hipertireoidismo. E mais uma vez a endócrino passa uma rasteira na gente, porque a gravidade não é uma coisa clínica, e sim uma coisa laboratorial. É verdade. Vai ser muito guiada pelo T4 livre dosado, né? Então vão ser valores de T4 livre de 1 a 1,5 acima do limite superior da normalidade, isso sendo um hipertireoidismo leve. O hipertireoidismo grave, acima de 2 a 3 vezes o limite superior da normalidade do T4 livre. E o moderado é o que fica ali na meiuca. Isso mesmo, Marcelo. Então, pra gente, o laboratório é uma coisa assim, não dá. Se seu laboratório tá sem funcionar, endócrino, meu Deus do céu, vai sentar e chorar, né? Então, a gente precisa muito. Então, assim, só relembrando, tá? Só abrindo um parênteses, os hormônios que vão nos ajudar no Graves, no hipertireoidismo, vai ser o T4 livre, e o T3 total também ajuda, né? Lembrando que o T3 a gente não pede o livre, tá? Pede o T3 total. O T3 livre é uma dosagem muito difícil de você confiar. Mas o principal vai ser o T4 livre. A gente não vai levar o TSH em consideração nesse início, porque ele vai estar suprimido, né? Porque eu sempre brinco, a hipófise não tem nada a ver com isso. Ela tá lá fazendo o papel dela, tem muito hormônio, ela para de produzir TSH. Então, a gente vai olhar pro T4 livre, como a Marcela falou. Então, uma dicasinha para saber a dose para começar, se for um hipertireoidismo leve, como a Marcela falou, ali, um T4 livre até 1,5 vez, né? O limite superior, que seria um T4 livre ali entre 2 e 3, você pode começar com 5 a 10 miligramas de Tapazol, tá? Se for um T4 livre muito, muito alto, né? Até dobro, triplo do limite superior, aquele T4 livre de 4, 5, 6, a gente pega até às vezes de 10 T4 livre. Só lembrando para quem não tá acostumado, o limite superior do T4 livre é 1,5, 1,8, tá? Só pra vocês terem uma ideia que tá bem alto. Muito, muito mais alto. Então assim, 2, 3 vezes o limite superior, você pode começar com a dose alta mesmo de Tapazol, 30 a 40 miligramas, tá? Então pegou T4 livre nas alturas, dobro, triplo, mais, começa com 30 ou 40, tá? E aquela meiuca ali, que é um T4 livre entre 3 e 4, que tá 1,5, 2 vezes, ali não tá tão alto, você pode começar com 10 a 20 miligramas por dia. Lembrando que a gente tem comprimido de 5 e de 10, tá? De Tapazol. Então, você quer fazer 40? 4 comprimidos de manhã. Se o paciente, por acaso, só achar o comprimido de 5, 8, enfim. Mas você vai usar o comprimido de 5 e o de 10, que é o que a gente tem no mercado. E, Nathalie, uma dúvida que às vezes pode surgir, surgiu na minha vida, inclusive, é se a gente consegue fazer conversão de dose do Propil pro Metimazol ou o contrário. Mas o mais comum, e até o que tá acontecendo comigo, é o paciente entrou em crise, eu comecei o Propil, agora ela tá bem e eu preciso ir pro Tapazol. Como é que eu faço? Isso, Marcela, uma dúvida que surge muito mesmo. Então, a equivalência que a gente usa para fazer esse cálculo é que 1 miligrama de Tapazol, de Metimazol, equivale a 20 miligramas de propiltiuracil, tá? Então, aí você dividiria por 20 e trocaria pelo Tapazol. Ótimo. Eu sabia que eu ia ter a minha resposta nesse episódio. Eu vou facilitar a vida dos meus pacientes. Com certeza, uma vez ao dia. E o WhatsApp da Nathalie a gente divulga aí no final do episódio para quem quiser se consultar também. E, Nathalie, comecei, então, o Tapazol e o paciente vai voltar daqui a pouco para mim. Como que eu faço esse primeiro acompanhamento ali para titular a dose? Como é que você sugeriria fazer? Então, Rafa, nesse começo é importante ver o paciente de perto, né? Porque ele ainda tá descompensado, a gente tem medo principalmente dessas descompensações cardíacas. Então, você pode repetir essa dosagem hormonal em 4 a 6 semanas. E aí, o principal vai ser dosar o T4 livre e o T3 total, porque como eu já falei, o TSH, ele vai estar suprimido. E ele vai levar um tempinho, né, para ele desbloquear. Esse tempinho a gente nunca sabe quanto é, depende de quão altos os hormônios estavam, de quanto tempo o paciente passou, né, com esse TSH bloqueado. Mas a ideia principal é, nesse começo, você vai usar os hormônios como parâmetros para avaliar a sua dose de remédio. Porque a gente usa o Tapazol para bloquear a formação de hormônio na tireoide. Então, o foco do Tapazol é a tireoide, né? Mais especificamente a tiroperoxidase. Ele vai bloquear a formação hormonal. Então, os exames importantes para mim vai ser principalmente o T4 livre e o T3 total também pode ser importante, mas principalmente o T4 livre. Na hora que o TSH desbloquear, eu vou usá-lo como parâmetro também. Porque se o meu paciente, por exemplo, estiver usando 20 miligramas de Tapazol e ele vem para mim com TSH alto, é sinal que eu tô dando muito remédio, né? Que a dose tá alta, eu vou
reduzir a dose. Mas, se eu comecei o remédio, o paciente volta comigo um mês depois, e o TSH tá bloqueado, isso quer dizer que não desbloqueou ainda, não quer dizer que eu preciso necessariamente aumentar a dose, né? Quem vai me dizer isso é a dosagem, principalmente do T4 livre. E aí, o que a gente vai usar de parâmetro? Eu quero que o T4 livre fique normal, mas se o T4 livre estiver muito próximo ao limite inferior, que geralmente é 0,6, 0,8, isso varia de ensaio para ensaio. Mas se o T4 livre já estiver perto do limite inferior, a gente já reduz a dose. Principalmente nos momentos que a gente tá com dose alta. Então, quando a gente tá com 40 de tapazol, às vezes se o T4 livre tá muito alto, ele demora um pouco a cair. Então, não se angustiem se a gente vê isso no ambulatório às vezes, o T4 livre tava 10. Aí o paciente volta um mês depois, tá 4. Putz, ainda tá alto, mas tava 10. Tipo, já tá 4, tá melhorando. Vamos em frente, mantém 40, vai normalizar, tá? Aí quando normaliza, se ele cai demais e vai pro limite inferior, tá na hora de diminuir, por exemplo, pra 30. Porque a gente não quer que ele fique saindo do hiper e indo pro hipo. Que isso também é ruim, tá? A gente quer que ele fique em eutiroidismo. Então, quando eu perceber que esse T4 livre tá chegando pro limite inferior, eu não preciso esperar ele cair, né? Ficar baixinho. Quando ele tá chegando no limite inferior, eu já posso reduzir a dose. É por isso que a gente tem que ver ele de perto quando ele tá com essas doses altas. Porque se de repente a gente passa 40 miligramas, ele some e volta um ano depois, ele pode voltar em hipotireoidismo. Porque ele continua usando dose alta sem ninguém reavaliar. Então, nessa dose alta, é importante ver de perto, reduzir a dose se o T4 livre ficar mais próximo ao limite inferior, até chegar na dose de manutenção. A gente considera a dose de manutenção o tapazol entre 5 a 10 miligramas. Seria aí um voo de cruzeiro aí, não, mais tranquilo, sabe? Tá. O paciente já estabilizou nessa fase. Beleza. E então o paciente inicialmente volta a cada mês ali, uma vez por mês, até conseguir chegar na dose de manutenção e aí vai espaçando, é isso? Isso. E clinicamente a gente até já percebe, né? Quando o paciente volta que ele tá bem, ele ganha peso. Então a gente já fica, nem vê que ganhou peso, a gente já fica mais tranquilo, a gente sabe? Nossa, nem vi o exame ainda, mas sei que a coisa tá indo bem, né? E a frequência cardíaca boa também, né? Isso também vai chamar atenção. E o paciente nota, né, que ele melhorou muito. Então, mesmo sem ver o laboratório, você já tem noção que ele tá indo bem, tá melhorando. Legal, maravilha. E nesse período que a gente tá titulando as doses, a gente tem que monitorar o tratamento, né? E aí a gente vai para a nossa quarta clinicagem, que é como monitorar o paciente que está em uso de drogas antireoidianas. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, quanto tempo que ele vai usar, né? Classicamente, de diretriz, 1 ano até ali 18 meses. A gente sabe que hoje tem estudos que usam por mais tempo do que isso. Mas pelo menos 1 ano ali ele vai usar. E aí a gente vai ter que ficar de olho nas complicações, nos efeitos colaterais. Que você no início do episódio, Nathalie, falou que não é esse monstro todo, né? Que pintam por aí. É, isso mesmo, Rafa. Assim, a gente sempre leva isso na cabeça quando a gente vai estudar, né? Pega o livro-texto para estudar Graves, né? Que o tempo de uso do medicamento é esse que você falou, mais ou menos 1 ano e meio, e que o efeito colateral, meu Deus, a granulocitose e tal, aí fica todo mundo em pânico. Tem uns trabalhos japoneses que eles fizeram um levantamento, licença e banco de dados lá com os pacientes com doença de Graves, e eles fizeram um levantamento e viram que a frequência de granulocitose foi mais ou menos 0,1%. Foi muito pouco. E o mais interessante é que quase todos os casos, acho que foi 85% dos casos, ocorreram nos primeiros 3 meses. Então, quem teve, basicamente teve no começo. Teve no início. E foi muito pouca, e foi pouca gente, né? Então, acho que essa informação, claro, a gente tem que saber que pode dar granulocitose, né? Tem que ter essa informação. Mas saber que é uma complicação rara, né? E uma complicação bem dos primeiros meses, que é quando a gente tá com a dose mais alta também. Então, o que a gente sabe é que hoje em dia, se a gente for usar esse tempo de uso, 1 ano, 1 ano e meio, a taxa de recidiva é alta. Principalmente se o TRAB ainda estiver positivo. A gente prefere retirar a droga quando o TRAB já negativou, porque é um dos parâmetros, né, que reduz a chance de recidiva. Então, o uso prolongado está sendo cada vez mais colocado, né, e a gente tem trabalhos mostrando, tem trabalhos que fizeram segmentos de até 20 anos com o uso do Thiamazol. Legal. Essa história da granulocitose, até falei em off aqui pra Nathalie e pra Marcela, caiu na minha prova de farmacologia, e eu não lembro de quase nenhuma prova, né, que eu fiz, mas essa questão eu lembro. Marcou.
e a gente sai um pouco traumatizado, né? O propiltiracil, que a gente já comentou um pouco, ele é mais tóxico, né, do que o metimazol, mas mesmo assim são efeitos raros, né, de hepatotoxicidade, icterícia, falência hepática, né? Propiltiracil tem uma coisa curiosa, que é aquela vasculite induzida por medicamento, que pode ser associado ao ANCA, e do metimazol tem um efeito colateral novo que é descrito, né? Que é a associação com pancreatite, né? Mas aí também tem muitos remédios que podem causar pancreatite. A gente vai ficar de olho em sintomas. Dos efeitos mais comuns ali, e da maioria que ocorrem no início, Nathalie, acho que vale chamar a atenção que pode dar um pouco de artralgia, né? E exantema, rash. Isso. Esses efeitos leves, Rafa, em geral, são conduzidos com antihistamínico e o paciente fica bem, tá? Esses aí são mais comuns mesmo. Pode chegar até 20% dos casos. Pode acontecer mesmo. Legal. Então, a maior parte dos efeitos colaterais, a gente vai ficar de olho para sinais e sintomas, né? A granulocitose, não tem como a gente ficar de olho, mas se o paciente tiver febre, faringoamidalite, aí a gente vai ver se não está acontecendo ali uma neutropenia. Só que tem lugares que recomendam rotineiramente monitorar a função hepática e leucograma, mas a maior parte fala que não precisa. Então o monitoramento ele é muito mais clínico para a gente avaliar sinais e sintomas dessas complicações. E se o paciente tiver febre ou faringoamidalite, aí ficar atento que pode ser uma neutropenia, e aí você tem que pedir hemograma e avaliar ele mais de perto. Isso, Rafa, apesar de não ter tanto um consenso de se deve fazer essa monitorização ao longo do tratamento ou não, o que parece ser ter um pouquinho mais de evidência é a gente ter os níveis basais ali do leucograma e também da função hepática. Acho que isso é de bom tom fazer. Isso mesmo, Marcelo. Assim, se coloca às vezes que se o neutrófilo de base, né, já tiver menor que 1000, ou se as enzimas estiverem acima de 5 vezes, aí você pode reconsiderar a introdução, o uso das tionamidas. Mas a granulocitose, quando ela ocorre, é um evento muito súbito, né? Então a gente também nem vai conseguir flagrar isso no exame de rotina. A pessoa já vai ter sintomas, né? Então seria algo mais no pronto-socorro, quando ocorre. Perfeito. E em off você estava comentando, né, Nathalie, de um pouquinho das diferenças da hepatotoxicidade entre propiltiracil e metimazol. Acho que isso é interessante também de falar. Isso. O tapazol, né, ele faz um padrão mais de colestase, né, aumentando mais fosfatase, alcalina e gama-GT. E o propil aumenta mais as transaminases, né, TGO e TGP, ou STLT. Eu sou das antigas, ainda chamo TGO e TGP, gente, mas assim, certo, todo mundo STLT. chama TGO e TGP. Não cola STLT, não cola. né? Não rolou. Bom, e fechando então esse tema, né? A gente comentou no início que a recidiva, ela é relativamente alta, né? No paciente que com 1 ano e meio você para de tratar. Principalmente em quem ainda está com o TRAB, com os anticorpos causadores da doença autoimune, do quadro de Graves, positivos. Então, quem tem anticorpo positivo é ruim parar, porque provavelmente ele vai recidivar. Então, alguns estudos, né, Nathalie, começaram a avaliar o uso prolongado de drogas antireoidianas, né, por até anos, né, e quando foi perguntado naquela pesquisa que a gente comentou no início, mundial, se o endocrinologista continuaria usando drogas após 18 meses de uso nos pacientes que mantêm TRAB positivo, 70% respondeu que sim, continuaria usando, e que é algo interessante, porque ainda não está, né, nas diretrizes, então talvez entre no futuro, né, Nathalie? Então conta pra gente como é que é esse uso prolongado de drogas antireoidianas, de onde vem essas evidências e quem que seria o melhor candidato para fazer isso. Isso, Rafa, você já resumiu muito bem, assim, apesar dos guidelines ainda não colocarem essa recomendação, né, formal do uso prolongado, a gente vê essa preferência dos especialistas, né, como esse trabalho mostrou, por vários motivos. Mas assim, só esclarecendo, quando a gente fala em tratamento prolongado, a gente tá falando de tratamento prolongado com aquelas doses baixas, aquelas doses de manutenção, de 5 a 10 miligramas. A gente não tá falando, por exemplo, de 40 miligramas de tapazol por 10 anos, não é isso, né? São doses baixinhas, naquele paciente que você já conseguiu reduzir dose, e aí você ficou com uma dose baixinha, mas você esbarra num TRAB positivo. E você vê que se você suspender, aquela doença vai se recidivar, muito provavelmente. Então, o que a gente vê é que a gente tinha essa recomendação formal, que 1 ano e meio, 2 anos, se não remitiu, a gente ia partir para um tratamento definitivo, mas a gente sabe que hoje
deu 1 ano e meio, 2, eu ainda tenho TRAB positivo, não posso suspender a medicação, não vou suspender, mas não quero mandar pro iodo, porque assim, você pensa, o paciente tá tão bem com a medicação, ele tá usando só 5 miligramas e vendo a vidinha dele tranquilo, aí eu vou agora mandar ele pro iodo, minha gente, pra quê, né, se ele tá tão bem. Agora o TRAB dele tá positivo, então eu não vou suspender também, porque vai recidivar, ele vai ficar sintomático. Então, o TRAB tá positivo, eu vou manter aquela droga em dose baixa que não tá dando efeito colateral e o paciente tá ótimo. Ou então, chegou nesse período, eu vou considerar, aí o paciente tem uma oftalmopatia, tem o olho um pouco inflamado, ou que já melhorou da inflamação, mas você tem medo de piorar. Vai ter paciente que vai dizer, não, doutor, eu quero ficar com remédio. Pode deixar que eu tô de boas, né? Tô tranquilo. Tô feliz aqui, né? Ou o caso que a gente já comentou, da mulher que deseja engravidar e que você não vai mandar ela pro iodo, né? E não vai mandar operar às vezes, porque ela também às vezes não quer também operar. Então, usar uma dose baixa, é possível até que essa mulher se engravidar fique sem usar no primeiro trimestre, porque ela tá com a dose baixinha, uma doença já mais controlada, né? Claro que isso vai ser manejado aí pelo especialista, né? Considerando na gestante. Mas é possível até que ela programe engravidar usando uma dose baixa, se ela, por exemplo, não quiser operar, iodo já não seria indicado nesse cenário. Agora sim, um parêntese, que era até para ter comentado antes. Aquele paciente com muita má adesão, talvez o iodo seja legal para ele, era para ter comentado isso antes. Mas quando você chega nesse cenário de tratamento prolongado, em geral o paciente que usou direitinho, que, sabe, tem uma boa adesão, que ele tá bem, e aí ele pode continuar por mais tempo. Então a gente já tem trabalho, como eu falei, até com 20 anos de uso, mas tem de 10 anos. 20 então, anos de uso? Tem, de 20 anos de uso. É, muito tempo. Agora sim, com dose baixinha. E aí a gente vê que ao longo desses anos, o TRAB negativa, o paciente entra em remissão, só que é como se você desse mais tempo para ele entrar em remissão. Que era o que eu ia falar também, porque esses estudos que usam, né, as drogas antitireoidianas por mais tempo, eles mostram que a remissão depois que a gente retira a droga é maior, usando por mais de 5 anos, até chegar a uma taxa de remissão bem semelhante, às vezes até maior que a do iodo. Então pode ser bem interessante essa alternativa. Exatamente, pode ser que a gente precise, e reforça aquela ideia que talvez as medicações tenham um efeito imunomodulador, né, e você dando mais tempo para elas, pode ser que aconteça isso, e o TRAB negativando, porque assim, a gente até comentar quando suspender, né, a droga, a gente tenta suspender quando a gente tá com dose baixa, uma função tireoidiana normal, né, e o TRAB negativo. E aí, só que talvez algumas pessoas precisem de mais tempo para chegar nesse cenário, né. Agora, se vê que é um paciente com má adesão, ou porque não consegue pegar medicação, ou porque não toma mesmo, ele provavelmente você vai acabar mandando ele pro iodo, né? Porque ele não vai chegar nesse período tão longo, assim, de uso correto, né? Ele vai acabar sempre na dose alta, porque ele volta, não tá usando, aí você prescreve de novo e tal. Aí já chega uma hora, você diz, vamos lá, vamos pro iodo. Vai ter que ser outra estratégia, né? Continuar na mesma não vai dar. Exato. Não vai dar, né? E a gente torce pro paciente com uma adesão não ter oftalmopatia em atividade, porque aí o iodo vai ser um problema. Aí vai ter que ir pra cirurgia. É, pois é. É bom aquele paciente que fala assim, ó, nem adianta me passar esse remédio que eu não vou tomar. Aí você já vai para outro caminho. Já vai para outro caminho. Então vamos conversar do iodo. Não, e só retomando a fofoca histórica, né, que o Rafa mandou, o tratamento do hipertireoidismo, minha gente, antigamente, assim, nunca mais vou reclamar do Tapazon. Era colocando gelo, né, no precórdio, né, a pessoa não podia se estressar, não podia se levantar. Essa parte eu gostei, ficar na cama, fazendo um repouso. Pra quem não sabe, o Rafael começou a estudar pra esse episódio por um estudo de 100 anos atrás. Foi curiosidade, eu falei, pô, o que eu vou acrescentar nesse episódio com a Nathalie e a Marcela, sabe? Tipo, tem que trazer um negócio que... Uma fofoca. Uma fofoca histórica, um negócio... E a gente tem um grupo que a gente faz o roteiro e joguei umas informações ali. O pessoal botava gelo no peito pra tratar sintoma de Graves naquela época. E esperava passar, né? A pessoa ficava sofrendo, opa, viveu. Mas a doença passou pela fase ativa e aí os TRABs negativaram, né? É um pouco o curso da doença de Graves isso, né? Esse padrão, né? É verdade. E só lembrando, assim, claro que antigamente, né, isso a pessoa ficava deitada, não fazia nada e tal. Mas quando a pessoa, eu não comentei, né? Mas quando a pessoa tá muito descompensada, T4 livre nas alturas a gente orienta repouso, assim, não repouso absoluto como há 100 anos, né? Mas assim, um repouso relativo, que ela não vá pra academia, que ela não suba escada, porque o coração dela já tá ali, né, no limite. Então até a gente dá uma compensada, pedir pro paciente pegar leve aí no esforço, né? Esse é o tipo de comentário, Nathalie, de quem vê essa doença toda hora, sabe? Sim. Porque é muito bom isso, faz todo sentido, né? É verdade.
Então, vencemos o tratamento da doença de Graves em 4 clinicagens. E agora vamos ver se você, nosso ouvinte, vai acertar a questão lá do Med-Coff, né? Daquele paciente que chegou com doença de Graves e perguntava qual o melhor tratamento para o paciente. E a resposta era metimazol e propanolol. Só lembrando do curso HIT, que é o curso intensivão do Med-Coff, para quem vai fazer a prova de residência nesse ano. São 12 semanas de aula, dá tempo ainda. E se você assinar pelo nosso link aqui, botando o nosso cupom, que o cupom é TDC 2024, você vai ganhar 6 meses gratuitos do Guia TDC. Como? Você vai receber um e-mail com um cupom que você joga no Guia TDC para ganhar 6 meses. É um cupom e depois outro cupom. Muito bom. Nossa, fica a dica, hein? E agora a gente vai para os salves. Direto de Sergipe, a gente começa com Nathalie Santana, para quem vai ser o salve dessa vez. Deixa eu ver. São tantos salves, né, gente, que... lembrei. Eu fiquei devendo um salve. Tem uma aluna, Júlia Naves, que ela quer fazer dermato, mas ela conheceu o TDC, ela se apaixonou pela clínica, que ela tá balançada. E aí ela falou, se mandar um salve, hein, quem sabe eu mudo de ideia. Aí eu falei, vou mandar. Tava aqui na cabeça, eu tô pagando minha dívida, vou cobrar se ela vai desistir da dermato mesmo, que a clínica, né, muito mais legal. Muito mais legal. O TDC manda o salve e não se responsabiliza por consequências desse salve. Isso aí. E você, Rafa, vai mandar seu salve pra quem? O meu salve, Marcela, vai pros residentes de clínica do Silvestre, que é a galera lá no Rio, que com certeza tá que nem a Nathalie, né? Não está passando frio. Saudades do Rio. Que nem eu e Marcela estamos passando frio em São Paulo e Curitiba. Então, os residentes de clínica do Silvestre que acompanham o TDC e a Thalita, que foi MR+, ali, da geriatria. E o Marlos, que eu conheci na época da Marinha, que é marido dela. Então, salve aí pra vocês. Um grande abraço, obrigado por acompanhar a gente, galera. Um salve bem bairrista do Rafa. E o seu, Marcela, qual é o seu salve? O meu salve é uma história engraçada, tá? Começa com uma troca de plantão. E 2 dias depois eu descobri que eu troquei plantão com um fã do TDC. Esse salve é pro Vinícius Moraes, que ele me ajudou e depois ele foi tirar uma dúvida no TDC. Ele é residente de geriatria aqui em Curitiba e ele fala que a gente é top e que ele vive tirando dúvidas lá com a gente no Instagram. Então salve, Vini. Maneiro. Valeu, Vinícius. Salve. Gente, mas achar fã do TDC é fácil, viu? Eu ando pelo corredor da faculdade, são vários, assim. Isso aí é mérito seu, né? Você que espalhou a palavra do TDC aí. Em Sergipe, mas no Brasil todo, hein? Pessoal, fechamos. Obrigado, Nathalie, de novo por participar no episódio com a gente. Seja sempre bem-vinda e um abraço aí pra todo mundo aí dos seus alunos aí da universidade. Um abraço. Obrigada, gente. Sempre alegria estar aqui com você. Galera, sigam a gente nas redes sociais, assinem o Guia TDC. O YouTube agora tá com bastante conteúdo bacana, vai lá. E é isso, né? É isso. Fechou? Valeu. É isso. Falou, valeu. Falou, tchau. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.